Fala aí, pessoal, tudo bem? Giovanni aqui para a nossa semana 22, hein, galera? Estamos chegando aí numa reta final, digamos assim, do nosso curso extensivo, né? Eu até tinha dado uma olhada aqui, deixa eu abrir aqui novamente, que eu consigo até compartilhar com vocês que vão assistir depois essa aula também, ó. Hoje nós vamos terminar aqui a segunda lei, eu já marquei aqui como concluído, porque eu tenho certeza que a gente vai terminar. Então tem uma parte de tribridismo da segunda lei que a gente vai trabalhar. Já marquei aqui que a gente vai terminar também essa parte de movimentos vegetais e fotoperiodismo, vamos conseguir terminar hoje. E já marquei que a gente vai conseguir terminar sistema digestório e sistema respiratório, tá? Então a gente finaliza esses dois sistemas. Se der tempo, na biologia C, que a gente vai dar mais ênfase hoje, que a gente está atrasado, né? A gente inicia o sistema cardiovascular, que eu acredito que 2 aulas serão bastante. Então, talvez a gente ganhe um pouquinho de tempo aqui, né? Por conta que o sistema cardiovascular eu coloquei 2 aulas, mas talvez a gente não utilize 2 aulas inteiras. Então, a gente vai conseguir entrar ali no alinhamento, né, dos conteúdos para a gente não chegar lá na reta final atrasado. Tá? Então, assim, só para vocês entenderem, aqui na biologia A a gente está adiantado, ou seja, o conteúdo de segunda lei que a gente vai terminar hoje, ele estava previsto para terminar só na próxima aula, no dia 30. Movimentos vegetais, fotoperiodismo, a gente consegue terminar hoje certinho. E na biologia C, que a gente está um pouquinho atrasado aqui, tá? Lógico, se perceber que mais lá para a reta final a gente não vai conseguir finalizar, aí eu faço um adicional gravado para vocês, tá? Para que a gente possa iniciar o super. Então, o nosso super, né? A gente está previsto de manter o conteúdo aqui, né? E iniciar o super 1, que eu tinha prometido para vocês, né? Esse super 1, ele vai gravado para vocês. Então, para que a gente possa dar conta do conteúdo até o final, a gente vai finalizar lá na semana 32. Na semana 32, a gente vai estar fechando o conteúdo, vocês vão estar com o super completo e ainda tem o nosso aulão federal, tá? Beleza? Então, conteúdo aí já foi trabalhado muita coisa, né? Se a gente der uma olhada aqui, olha só, né? Tudo que está em amarelo aqui já foi conteúdo trabalhado, né? Aqui eu tinha deixado em vermelho, isso aqui já foi finalizado, que também, então a gente tá com essa bagagem de conteúdo aí, ou seja, muita coisa já trabalhado, nossa plataforma está com bastante conteúdo, né? E a partir da semana que vem, a gente vai ter aí um ajuste no horário, por conta do meu planejamento, das aulas que eu tive que remanejar no segundo semestre. Vamos fazer tudo na quinta-feira à noite. A nossa aula do extensivo começa às 6h30 e vai até 8h30, né? Mesma coisa que a gente tem aqui, 2 horas, né? Na verdade, não são 2 horas seguidas, a gente faz um intervalinho, geralmente, entre as aulas, completando aí mais ou menos o tempo de 2 horas relógio, né? E aí, o que eu programei? Quem faz o extensivo comigo para que não fique cansativo, terminamos às 8h30, na quinta-feira, a nossa aula, e aí tem um intervalinho de meia hora, se quiser jantar, né, se quiser tomar um café, alguma coisa, e 9 até as 10 horas, a nossa aula ao vivo de discursiva. Vai ser pauleira aí, tá, gente? Então, o nosso curso de discursiva, isso aqui eu só vou adaptar, né, porque ele estava previsto para começar em outubro, e ele já vai iniciar a partir da próxima semana. Então, discursiva já vem aqui para cima, ó. Já vem aqui, né? Então, a partir da próxima semana, a gente já tem o curso de discursiva a partir desse momento aqui. Beleza? Vai ser pauleira por quê? Porque vai ser um simulado discursivo por semana, né? E eu até vou mudar a partir de agora, tudo quanto é exercício que eu mandar para vocês, eu já vou colocar o gabarito logo depois do exercício. Por quê? Porque se não der tempo, pelo menos eu quero que vocês leiam a resolução, tá? Para que vocês tenham conteúdo atualizado. Eu vou trazer algumas questões com conteúdos aí bem atualizados, o que acredito que pode aparecer na Federal, para que a gente consiga chegar numa primeira fase gabaritando as 9 questões objetivas e consiga chegar numa segunda fase com uma nota
com certeza acima de 35, que é o que a gente busca, né? Uma nota 37, 38, 40, por que não? Dá. Com esse trabalho que a gente está fazendo aqui toda semana, quem está me acompanhando, tenho certeza que o nosso resultado vai ser esse, tá? Beleza? Muito bem, então, gente, vamos lá. Nossa biologia A, ela está bem curtinha hoje. Eu tenho aqui só 3 slides para a gente trabalhar a biologia A, que é para a gente terminar aí a parte da segunda lei, tá? Eu lembro que alguém aqui, né, que estava na aula na semana passada, perguntou: o trihibridismo faz parte da segunda lei? Sim, né? Trihibridismo, tetrahibridismo, nem cai tetrahibridismo, né? No máximo a gente vai ter um trihibridismo. Mas o que é o trihibridismo? Parece que é uma coisa muito louca, né? Se a gente for pela lógica real do negócio, vira um negócio absurdo, né? Por quê? Na segunda lei, você tinha lá 2 características analisadas de cada vez. Era a lei do dihibridismo. No trihibridismo é quando você tem um tríhíbrido. No exemplo que a gente tem aqui, ó, o que ele está mostrando ali? Vzão, Vzinho, né? Vou colocar um Vzinho aqui. Rzão, Rzinho. E Bzão, Bzinho. Então, veja que nós temos aqui um tríhíbrido. Agora, imagina se eu faço um cruzamento de um tríhíbrido com outro tríhíbrido. Gente, vira um negócio muito louco. Se o quadro de Pinet da segunda lei do dihibridismo já me dava uma coisa que não dá tempo de você fazer no vestibular, né? Porque você vai resolver um quadro de Pinet com uma segunda lei clássica, você gasta ali com habilidade pelo menos 5, 6, 7 minutos, né? Agora, imagine um trihibridismo onde você vai fazer esse cruzamento, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Bzão, Bzinho. Ou seja, um gene V, o gene R e o gene B. Cada gene traz uma característica, né? Se a gente pensar na ervilha, posso pensar na cor da ervilha, se ela é verde, se ela é amarela, gene V, por exemplo. Posso pensar na textura da ervilha, se ela é lisa ou rugosa, certo? Ou posso pensar na altura da planta, se ela é alta ou se ela é baixa. A planta alta é dominante, a planta baixa é recessiva. Então, a gente poderia estar falando de um gene V, por exemplo, para a cor da ervilha, de um gene R para a textura, de um gene B para a altura da planta que produz a ervilha. Então, agora, no trihibridismo, a gente trabalha 3 características simultaneamente. Quando a gente vai formar os gametas, gente, vira uma loucura, né? Porque você tem que pensar, vou pegar um gameta, Vzão, Rzão, Bzão. Vzão, Rzão, Bzinho. Gente, vira uma loucura. Então, por isso que eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Deixa eu apagar isso aqui, porque já tem muita informação nessa tela, né? O que você vai fazer? Ó, a segregação para o gene Vzão, né? Segregação para o gene Vzinho. Aqui. Opa, deixa eu voltar. Segregação para o gene Vzinho. O Vzão pode combinar com o Rzão, ou pode combinar com o Rzinho. O Rzão pode combinar com o Bzão, ou pode combinar com o Bzinho. Então, a gente vai tendo aqui as possibilidades de gametas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso para uma planta, né? Agora, quando você pensa que ela vai fazer uma autofecundação dela com ela mesma, ou com uma outra planta híbrida que seja também, você tem o quê? Você tem 8 possibilidades de gametas para esse híbrido, trihíbrido, e 8 possibilidades de gametas para esse outro híbrido. Na combinação, 8 vezes 8 dá 64, gente. Um quadro de Pinet com 64 possibilidades, não dá, não rola. Você não tem nem espaço numa prova para fazer um quadro desse, né? Então, como que a gente resolve uma questão de trihibridismo? Lembra que na aula passada eu mostrei para vocês que a segunda lei a gente pode resolver da forma clássica, pelo quadro, mas que a gente pode fazer pelo macete, né? 9 para 3 para 3 para 1, dominante, dominante, dominante recessivo, recessivo dominante, recessivo recessivo. Ou a gente pode tratar a segunda lei como 2 vezes a primeira lei.
E é isso que a gente faz com o trihibridismo. Olha só esse exercício aqui, gente. De acordo com a segunda lei de Mendel, o cruzamento Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, terá chance de produzir descendentes com genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Então, o cruzamento é esse daqui. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Cruzando com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. E o que ele quer saber? Qual é a probabilidade desse cruzamento gerar filhos com essa configuração aqui? Tá? O que eu faço? Ou eu faço o quadro de Pinet, que aqui nem vai dar 64 possibilidades, porque não são dois híbridos, né? É um tríhíbrido com um único recessivo aqui, então esse daqui até daria para encarar um quadro de Pinet, né? Mas você pode fazer como 3 vezes a primeira lei. Pega o GNA, cruza ele separadamente, Azão, Azinho, cruzando com Azinho, Azinho. Bzão, Bzinho, cruzando com Bzinho, Bzinho. Czão, Czinho, cruzando com Czinho, Czinho. Então eu peguei esse Azão, Azinho, cruzando com esse aqui, né? Peguei o Bzão, Bzinho, cruzando com esse daqui. E a mesma coisa com o Czão, Czinho, tá? Faz a distributiva. Aí você já tá careca de saber aqui, né? Então fica Azão, Azinho, Azão, Azinho, 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 né? Fiz a distributiva. Faz a mesma coisa para o GNB. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, 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 Bzinho. Faz a mesma coisa para o GNC. Czão, deixa eu fazer um pouquinho maior. Czão, Czinho, Czão, Czinho, 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 Czinho. Agora a gente vai olhar para o descendente. Qual é a probabilidade de, no descendente, ter a configuração Azão, Azinho? A probabilidade é essa daqui, gente, 50%. 50% é a mesma coisa que 2/4. Que eu posso simplificar 2/4 e vai dar o quê? Vai dar 1/2. Então, coloca já a fração simplificada aqui. A probabilidade desse descendente ter a configuração, o genótipo Azão, Azinho e, né, esse E nós trocamos por uma multiplicação. A probabilidade dele ser Bzão, Bzinho também é 1/2, né? A probabilidade dele ser Bzão, Bzinho, 1/2. E a probabilidade dele ser Czão, Czinho também é 1/2, olha só. Então, você tem aqui esse E, vira uma multiplicação, e aqui 1/2, tá? O que eu faço agora? Como eu fiz separado o trihibridismo como se fosse 3 primeiras leis, a gente multiplica agora as frações. 1 vezes 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, a probabilidade desse cruzamento gerar um descendente com a configuração Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho é de 1/8, tá? Cuida só para ver se ele não vai falar macho, fêmea, né? Ele não levou em consideração o sexo. Então, ó, de acordo com a segunda lei, o cruzamento terá a chance de produzir descendentes. Descendentes pode ser tanto macho quanto fêmea, né? Então, a gente fica aqui com o resultado 1/8. Legal? Se ele falasse qual a probabilidade de ter esse genótipo e ser fêmea, a probabilidade de ser macho e fêmea, macho ou fêmea, né, é sempre 50%. Então, você multiplicaria por 1/2, mais uma vez, daria 1/16. Não é o caso aqui, né? Chance de produzir descendentes. Então, tanto macho quanto fêmea, a resposta 1/8. Isso mesmo, Rafael, usar o princípio fundamental de contagem lá na matemática. Isso mesmo, perfeito, tá? Eu não sou um youtuber famoso, nada disso, né? Longe disso, eu não tenho muitos vídeos no meu canal do Minuto da Biologia, né? Apesar que eu já gravei mais de 700 vídeos para o YouTube na época da pandemia, né? Mas foi um contrato à parte, foi para um canal de editora em parceria com o YouTube na época, né? Mas dentro do meu
do meu canal no YouTube, esse é o vídeo que eu mais tenho visualização, é um vídeo que eu gravei sobre trihibridismo. Então, veja, é uma coisa bem simples, mas que deu para perceber, caramba, a galera procurou isso, a galera procura isso até hoje. É o vídeo que, se a gente for ver lá, tem comentários de aluno agradecendo, pô, me ajudou bastante e tal. Por quê? É uma coisa que você fala, como que faz esse cruzamento? E o resultado é simples, né? O resultado é bem tranquilo e, né, se você não souber esse esquema de separar em 3 vezes a primeira lei, a gente não faz esse exercício, né? Ou seja, inviabiliza por conta do tempo mesmo, tá? O outro exercício dentro desse conteúdo, segunda lei que eu quero trabalhar com vocês, é isso daqui, tá? Existe uma regra, gente, que diz o seguinte, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, indivíduos com genótipos azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, e assim sucessivamente, podem formar, respectivamente, quantos tipos de gametas diferentes? Caramba, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos para um raciocínio fácil primeiro. Imagine que você tem um indivíduo que tenha esse genótipo aqui. Quantos gametas esse indivíduo pode formar? Pensa na meiose. A meiose acontecendo, vai acontecer aqui, ele pode formar um gameta azão ou pode formar um gametazinho. Pensa no espermatozoide, fica mais fácil de você imaginar isso aqui, né? Então, se fosse um macho, azão, azinho, ele poderia formar quantos tipos de gametas? Poderia formar um gameta azão ou um gameta azinho. A gente pode até pensar na questão do XY, né? Quem define o sexo é sempre o macho, porque o macho pode ter um espermatozoide X ou um espermatozoide com cromossomo Y, tá? A fêmea sempre vai produzir óvulos com cromossomo X, tá? Então, ficam 2 gametas. Agora, se o indivíduo tem essa configuração azão, azinho, bezão, bezinho, quantos tipos de gametas ele pode formar? É só você combinar uma letra e outra. Azão, bezão, azão com bezinho, azinho com bezão e azinho com bezinho. Então, esse daqui vai formar 4 tipos de gametas. Mas quando a gente começa a partir para um triíbrido, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, gente, começa a ficar difícil, né? Eu sei que vai dar 8 tipos de gametas, vai dar 8 porque a gente viu isso aqui anteriormente, né? Vai me dar 8 tipos de gametas quando eu tenho um triíbrido, né? São 8 possibilidades distintas, diferentes. Mas será que não existe uma forma da gente chegar nesse resultado sem ter que ficar fazendo esse raciocínio? Existe. E a fórmula é a seguinte: 2 elevado a n, tá? 2 elevado a n. Onde n é igual o número de heterozigotos. Legal? Então vamos para esse primeiro aqui, ó. Quantos heterozigotos esse cara tem? Ah, ele tem 2 heterozigotos. Os dois são heterozigotos. Então é 2 elevado ao quadrado. Quantos gametas ele forma? 4 gametas. 4 gametas. Beleza? Vou trocar a cor aqui só para a gente manter uma didática visual. Vamos fazer agora para esse cara aqui. Para esse cara aqui, como que fica? Ele só tem um heterozigoto. Então vai ficar 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então ele vai formar o quê? 2 gametas. Professor, será que é 2 gametas mesmo? É só você fazer, ó, sempre uma letra e outra. Azão com bezão, repete, né? Azão com bezão. Azinho com bezão, azinho com bezão. Então, como ele repetiu, eu não preciso colocar 2 vezes azão com bezão. Repetiu, não preciso colocar 2 vezes. Então, esse cara ele só vai ter 2 possibilidades de gametas diferentes, né? A mesma coisa a gente vai fazer agora para aquele triíbrido. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. O triíbrido é azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, né? Ele é um triíbrido. A gente já sabe que são 8 gametas, mas vamos fazer a continha aqui. 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigotos da configuração que ele tem. São 3 heterozigotos.
um heterozigoto, 2, 3. Então, aqui você vai ter 8 gametas. Faz a mesma coisa, então isso daqui já foi, né? Faz a mesma coisa para aquele outro lá. Vamos pegar uma cor aqui diferente para esse cara aqui. Para esse cara aqui, vamos lá. 2 elevado a quanto? Ele tem quantos heterozigotos? Ele tem um heterozigoto. 2 elevado a 1. Então, ele vai formar só 2 tipos de gametas. Né? Quem apostaria que esse cara só forma 2 tipos de gametas? É aquela história de novo, né, gente? É sempre uma letra e outra. Azão, Bzão, Czinho. Vai repetir Azão, Bzão, Czinho de novo. E aí, Azinho, Bzão, Czinho. Então, ele forma só 2 tipos de gametas. E por último, nós temos... Deixa eu pegar uma outra cor diferente. Deixa eu ver o que eu não usei. Vamos usar aqui um azul mais escuro. Esse cara aqui. Esse cara aqui, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho, tem um heterozigoto, 2 heterozigotos. 2 elevado ao quadrado vai me dar 4 gametas. Como ele falou respectivamente, nessa ordem, você tem aqui 4 gametas, né? Esse daqui me deu, deixa eu apagar aqui. Esse cara aqui que nós fizemos aqui em cima, né? Deu 4 gametas. Então, deu 4, 2, 8. Já dá para a gente eliminar aqui, ó. 4, 2, 8. 4, 2, 8. Letra B ou letra D? 4, 2, 8. Aí o violeta deu 2, 4. 2, 4. Letra D, tá? Letra D é o gabarito da questão. De novo, um exercício que quase não aparece em vestibular, gente. Mas, quando aparece, você fala, meu, como que faz esse tipo de exercício? Simples. Para você calcular o indivíduo, né, para saber quantos gametas cada indivíduo forma, lembre-se dessa fórmula, 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigotos que esse indivíduo apresenta no genótipo. E aí sai direto, tá? Então era isso, galera, que eu tinha para fechar com vocês a parte da segunda lei. Como a gente está adiantado, né, era para a gente terminar o conteúdo da segunda lei na próxima semana ainda, eu vou encerrar por aqui a biologia A hoje e a gente vai para a biologia B, tá? Agora, 14h24, fazemos um intervalinho aí de 5, 6 minutos, 14h30 a gente volta, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, comenta aqui comigo no chat, tá bom? Maravilha. Parar de gravar.